Qual que é a importância de nós conhecermos o inimigo? Para nós sabermos as estratégias que esse inimigo irá usar contra nós. Olha só uma questão que acontece muito no esporte. Todos os esportes são assim. Mas eu vou falar especificamente do futebol. Quando os jogadores estão lá na concentração, treinando para jogar, muito bem. Além deles treinarem, o que eles vão fazendo? Estudando as estratégias do adversário. Eu vou jogar com tal time, tá? Quem é o melhor? Como que ele joga? Ele vai mais pela direita ou mais pela esquerda? Então vai pegando todos esses dados daqueles jogadores, todas as informações possíveis. Para que isso? Saberem as estratégias que eles vão usar contra o Neymar. Ele não pôde participar da Copa porque ele ficou machucado. O que aconteceu nas quartas de finais? Ele foi jogar lá e no comecinho do segundo tempo, estava lá nas performances dele lá, e um já chegou já com tudo, para dar rasteira mesmo. E justamente um dos melhores ali do jogo não foi sem querer. Já foi uma coisa ali, opa, vamos pegar o melhor que tem lá, porque derrubando esse, balança as estruturas, né? Porque quando tem uma pessoa que é muito forte num grupo, num time, mexeu com ela, você balança a estrutura daquele. Por pouco não causa um dano pior na vida dele. O dano foi que ele não participou da Copa. O que é isso? Foram tudo em cima de quem? Agora, à toa não. Ele já estava estudando faz tempo as jogadas do Neymar, a performance dele no time. Foram para cima do melhor. E é muito comum isso. No futebol, lutas, a pessoa vai lutar com um determinado adversário, ele vai observar. Ele movimenta mais os braços, as pernas, o que ele faz, o que ele não faz, é a direita, a esquerda. Vai observar tudo isso, com o sentido do quê? De saber que estratégia que eles vão usar contra. Isso também nós podemos levar para o sentido espiritual. Qual a importância de conhecermos o inimigo, o adversário? Para nós sabermos as estratégias que eles vão usar contra nós. Ele não quer perder, não quer ficar por baixo. Qual que é o outro sentido? Para fortalecer a nossa proteção em relação a ele. Conforme a gente sabe as estratégias que o inimigo vai usar, que o adversário vai usar contra nós, nós protegemos aquelas áreas. Opa, deixa eu me proteger para ele não me vencer, não conseguir ter êxito aí comigo nessa situação. Uma observação a fazer dentro disso é assim: as pessoas elas se protegem apenas daquilo que elas consideram que é perigoso ou ameaçador, aquilo que elas pensam que vai derrubá-las, que vai tirá-la de alguma situação de benefício. O diabo, ele é perigoso e ameaçador. Com a força em Deus, em Cristo Jesus, nós estamos ali nos protegendo contra ele. Mas ele é sutil, ele vai de um lado, vai de outro. As pessoas devem se proteger. Por quê? Se deixarmos o campo aberto para o diabo agir, ele vai sim ser perigoso, ele vai ser ameaçador. Estamos ali com brechas para ele agir. Essa é a importância de nós conhecermos o inimigo. Sabemos as estratégias que ele irá usar contra nós e também para nos protegermos, para que as ciladas, as setas não nos atinjam. Quais são os passos para nos protegermos do inimigo? Algo muito importante aí, que é vigiar e orar. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se você perceber, o texto começa com vigiar. Vigiar e orar. Essa é uma das formas de nós nos protegermos do inimigo, da nossa alma. Vigiar e orar. Tem pessoas que oram, mas não vigiam. Aí é onde o diabo vem com situação, vem com engano, vem com engodo, vem com mentira para derrubar a pessoa. O texto é muito claro. Vigiai e orai. A pessoa que acha que está muito forte, não caio, estou bem, estou firme com Deus, estou ali com Deus, só assim com Deus. A pessoa pensa que ela está muito forte, mas é o que a palavra está explicando, é o seguinte: vigie e ore para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é muito tendenciosa ao pecado, ao erro, às tentações, aos desejos impróprios. É importante o quê? Dá uma vigiada. Não fica num lugar de risco. Não fica numa situação em que você possa cair. Não fica numa situação em que você possa se entregar a certos desejos, a certas tentações. Vigie. Vigie nessa questão. Uma outra forma de nós nos protegermos do nosso inimigo é buscar revestimento em Deus. Efésios 6, do 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau.
e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Efésios 6, nos um direcionamento de qual revestimento nós devemos ter. Com as nossas forças, com as nossas armas, da nossa forma, do nosso jeito, não será possível nós nos protegermos contra o diabo. Mas é necessário nós buscarmos um revestimento em Deus. Por que de buscar esse revestimento? Para que nós possamos estar firmes no dia mau, para que o diabo não nos vença no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Existe uma armadura em Deus. Então, nós não vamos passar por dificuldades, tristezas, lutas sozinhos. Existe em Deus um revestimento que nós podemos pegar e tomar posse, para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos resistir no dia mau, porque o dia mau chega para todos. Você pode ser assim com Deus, você pode ter intimidade com Deus, você pode orar, jejuar, dar o seu dízimo, fazer a obra, servir na casa do Senhor, você pode fazer o que você quiser, o que Deus quiser que você faça. Mas o dia mau também te alcança. Você está profetizando o mal na minha vida? Não. Eu estou falando que a palavra de Deus nos ensina, o próprio Jesus nos deixou ensinamento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso nos ensina de que o dia mau chega para todos. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que, quando este dia mau chegar, existe uma armadura em Deus, para que nós possamos resistir. Que Ele vai trazendo cada acessório que nós precisamos nos apossar. É o escudo da fé, porque com a fé o diabo vai lançar setas. Nós estamos nos protegendo com a fé em Deus das setas, das ciladas que o diabo vai lançando contra a nossa vida. Também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós vemos ali a tentação de Jesus, Satanás tenta Jesus ali no deserto, Jesus, ele se defendeu com a palavra. Está escrito. Satanás se utilizou da palavra para querer convencer Jesus, tirar Jesus dos propósitos dos quais ele estava ali naquele momento, de jejum, na presença de Deus. Então, Satanás usou a própria palavra para querer derrubar Jesus. E Jesus também, com a espada ali do Espírito, ele foi derrubando os argumentos de Satanás. Também está escrito assim, também está escrito assim. Muitas vezes o diabo vem com uma mentira, como nós vimos que ele é mentiroso, mas com a palavra de Deus, que é a verdade, nós podemos, a espada. Você está falando que eu sou isso. Eu sou aquilo que a palavra de Deus me diz. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. É uma guerra constante. E o que eu estou fazendo com isso? Eu busco esse revestimento em Deus. Eu busco essa armadura em Deus. Qual finalidade? Para me proteger das ciladas que o diabo vai lançando contra a minha vida. Tem uma outra forma de nós nos protegermos do nosso inimigo, é nós resistirmos às tentações e às propostas do diabo. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma arma poderosa também para nós nos protegermos contra o diabo. A primeira questão aqui que o texto nos ensina é nós nos submetermos a Deus. Uma vida de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus, já nos fortalece, já fecha as brechas para o diabo estar agindo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Para a palavra de Deus estar nos ensinando que nós devemos resistir, é sinal que ele vai investir com força, é sinal que ele vai com estratégias, com direcionamentos para nos derrubar, para nos convencer de sairmos dos propósitos de Deus. E a palavra já está nos preparando. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e à medida que você resiste, ele é quem vai fugir.
Essa é uma arma poderosa, isso nos potencializa na presença de Deus, nos potencializa contra o inimigo. Essa sujeição a Deus, essa resistência às coisas do mal, às coisas que o diabo coloca para nós fazermos, isso tudo vai nos fortalecendo e automaticamente enfraquecendo as forças malignas contra nós, as forças do diabo contra a nossa vida. Você quer se proteger do inimigo? Submeta-se a Deus. Resista. O diabo vai vir com investidas fortes contra a sua vida. Vai preparar situações, muitas vezes familiares, na empresa que você trabalha, entre os vizinhos, na rua que você mora, em várias situações, é o namorado, a namorada, a vida sentimental. Então o diabo vai vir com força. Mas a palavra está dizendo: resista. Resista, porque ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. Outro passo para nós nos protegermos do inimigo é buscar o discernimento em Deus. O que seria esse discernimento nesse contexto aqui? É uma sabedoria para nós sabermos o que é certo, o que é errado, para nós compreendermos melhor o mundo espiritual, o que vem de Deus, o que não vem. Sabedoria específica. Puxa, eu estou numa situação, mas será que é certo? 1 Coríntios 2, 14 ao 15 diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando a Bíblia fala de homem natural, se refere ao homem que não conhece a Deus, ao homem sem Deus, ao ser humano, né? Não homem. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que o homem natural, né? O ser humano natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque é loucura. Não tem como uma pessoa que não conhece a Deus, não tem o Espírito de Deus, entender certas coisas de Deus, porque ele é um homem natural, não está com uma ligação espiritual, então ele não consegue dizer. Agora, o homem espiritual, que é aquele que conhece a Deus, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando se fala de julgar, é no sentido de ter um discernimento das coisas. As pessoas do mundo que não têm Deus não têm um discernimento sobre a vida dele, sobre os posicionamentos dele, mas ele tem um discernimento em relação à vida das pessoas e o posicionamento das pessoas, porque a luz do evangelho já alcançou a mente dele. Lembra que nós vimos agora há pouco que o Deus desse século cega o entendimento, mas o homem recebe de Deus um discernimento, a luz no entendimento da pessoa, então ela consegue discernir. Nesse sentido que está sendo falado, o homem natural não entende nada de Deus. E falando assim dessa sabedoria, Tiago 1,5. Não existe desculpa para o cristão falar assim: não sei se essa situação é de Deus, não é de Deus. Não tem discernimento para saber o que é certo e errado. Não existe essa desculpa para o povo de Deus, porque a palavra do Senhor em Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você tem falta, busca Deus. Falta de discernimento em relação àquilo que você deve fazer, as situações que vêm de Deus, não vem de Deus. A palavra de Deus aqui está dizendo: peça. Se buscar em Deus uma sabedoria, um direcionamento, um discernimento, Deus não vai negar, Ele vai trazer para você também. Ele não faz acepção de pessoas. Não, vou dar sabedoria e discernimento, para outro não. À medida que nós formos buscando, a palavra de Deus aqui está nos garantindo: peça, que você vai receber. Uma outra questão também aqui em Tiago 1, nós vamos ler o 22, para nós nos protegermos contra o inimigo, tendo a dedicação em conhecer e praticar os ensinamentos bíblicos. Não basta nós conhecermos. Mas eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia umas 3, 4 vezes, inteira, de capa a capa. Mas eu conheço. Não, mas eu venho em todos os cultos. Não, mas eu sei estudo, eu aprendo os estudos, eu sei tudo que me passa lá. Eu sei bastante. Para nós fecharmos as brechas e nos protegermos do inimigo, é importante que nós tenhamos uma dedicação em conhecer, sim, mas também praticar. Em Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer se proteger melhor do inimigo? Quer ter mais força contra o inimigo? Conheça a palavra, sim, mas se dedique em praticar, porque isso vai te fortalecendo, vai te potencializando na presença de Deus, e o inimigo vai ficando enfraquecido diante dessa situação na sua vida.
Outro passo é fechando as brechas que facilitam a ação do diabo. As brechas só facilitam a ação do diabo contra as nossas vidas. Primeira Epístola de Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para que possa devorar. Vamos por partes. Sede sóbrios. Quando a pessoa ela tá fora da sua consciência, tá fora do seu juízo normal, ela comete loucuras, ela cede, ela é capaz de fazer coisas assim muito malucas, das quais ela nem está acostumada. Então, por isso que a palavra de Deus já está nos trazendo uma orientação. Sede sóbrios. Não se envolva em nada que te tire a sobriedade. A bebida te tira a sobriedade, então evite, se afaste. Vícios, paixões, companhias te tiram a sobriedade, se afaste, fique de longe. Sede sóbrios, seja atento e vigilante, como nós vimos agora há pouco, né? Vigiar e orar. Então, sede sóbrios, fique atento, sempre vigilante nas questões espirituais. Por quê? O diabo, vosso adversário, então a palavra de Deus está dizendo bem claro que o diabo é nosso adversário. Ele pode disfarçar, ser sutil, mas a palavra de Deus não nos deixa enganada em relação ao diabo. A palavra de Deus nos traz muita clareza de quem é o diabo. E aqui está dizendo mais uma vez, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Existem algumas versões que está redor, outras está derredor. Derredor e redor, no grego, na língua original, é a mesma coisa. A linguagem no nosso dicionário, se você for procurar a palavra derredor, está lá escrito redor. Redor, derredor é a mesma coisa, mas nós podemos ter uma clareza do que o apóstolo quis tratar aqui. Dessa forma, qual que é o sentido aqui? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. Vamos entender um pouquinho esse redor, derredor aí que eu falei. O diabo anda em derredor, rugindo como um leão. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. Ao redor desses anjos está o diabo, rugindo como um leão. Rugindo, 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 buscando a quem possa tragar. Um leão, quando ele está com muita fome, muito faminto, e ele vê ali uma presa fácil, ele já ataca. Ele não fica só rodeando. Ele já vai para cima para atacar. A palavra de Deus está usando o símbolo, a figura do leão para falar de Satanás, que ele fica como um leão rodeando. O que impede o diabo de nos atacar? O que impede Satanás de atacar o cristão são os anjos ao redor. Ao redor estão os anjos. Ao derredor, ou seja, ao redor do redor, está Satanás ali, rugindo como um leão, rodeando, rodeando, rodeando. Ele só não nos ataca, querido, porque os anjos estão ali nos protegendo. Mas a palavra está dizendo muito claro o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão procurando quem possa devorar. O que faz com que o diabo possa ir para cima? Brechas. Quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que Deus não se agrada, quando nós desobedecemos a Deus, brechas que vão abrindo. Os anjos estão ao redor nos protegendo? Sim. Mas, à medida que nós pecamos diante de Deus, abrimos brecha. E com essa brecha nós estamos dando legalidade, autorização para o diabo agir. Ah, mas eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Mas se nós tivermos uma vida de pecado, estamos abrindo brechas e brechas e brechas. Que nós não venhamos facilitar a ação do diabo. Quando nós fechamos as brechas, nós dificultamos. Estamos lá, os anjos nos protegendo e nós ali também na presença de Deus. Quando começa uma vida de pecado, começa a se abrir brechas. Brechas, aquela proteção dos anjos ali vão sendo abertas e vai o diabo entrando para agir na nossa vida. Resumidamente, são esses os passos. Mas diante desse assunto tão pesado, assunto assim, né, tão forte, eu tenho uma boa notícia para dar. A boa notícia é que Jesus se manifestou.
para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Por um lado, nós aprendemos tudo isso do diabo. Ele é sutil, ele faz, ele acontece, ele tem um certo poder ali. O diabo, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Existe um atributo de Deus chamado onipotência. Esse atributo é somente a Deus. O diabo, ele tem poder para agir em algumas circunstâncias. Todo o poder está nas mãos de Deus. E foi para isso que Jesus se manifestou na terra, para desfazer as obras do diabo. Então, se por um lado ele está ali tentando, querendo nos devorar para cima, para querer nos fazer pecar, querendo nos destruir, nos afundar, sim. Mas a boa notícia é que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo contra a nossa vida. Por estarmos em Deus, o maligno não nos toca e não tem poder sobre nós. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Deus o guarda. Lembra dos anjos ao redor guardando? E o maligno não toca. Lembra do diabo rugindo como um leão? E por que ele já não nos devora? Porque Deus nos guarda e nós somos nascidos de Deus e não vivemos em pecado. E ali o maligno não nos toca. Essa é a notícia que nos traz assim uma força maior em Deus, obviamente. Uma esperança, uma expectativa, porque o diabo pode até tentar, mas ele não nos derruba. Deus permite até muitas vezes algumas situações para nos ensinar, trazer uma maturidade, para trazer algum ensinamento. Mas o diabo, ele não tem poder de nos tocar, porque Deus nos guarda. Uma outra questão para nós fecharmos aqui o assunto. Mateus 28 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nessa autoridade, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos repreender a ação do diabo na nossa vida. O poder está em Jesus, não está em nós. Eu quero encerrar contando um sonho que eu tive um tempo atrás. Eu estava num lugar como se fosse um shopping. Eu estava sozinha num lugar, numa determinada loja, sozinha. E do outro lado daquela pista, daquele espaço ali, porque no shopping é assim, tem um monte de loja, né? Eu estava de um lado, numa loja, em frente a uma loja. E do outro lado tinha um monte de loja. Naquele lugar tinha um monte de pessoas vestidas de preto, igual esse homem que tá aqui, igualzinho, só que dava para ver o rosto. Não eram fisionomias conhecidas, tá? Mas dava para ver o rosto. E desse jeitinho assim, tudo encapuzado de preto. E um monte lá do outro lado, e eu sozinha desse lado. Eles vieram tudo pra cima de mim. Sabe Deus fazer o quê? Misericórdia. Lembra que no sonho eu falei assim, agora eu perdi. Meu Deus do céu, eu estou sozinha aqui. E esse monte de homem aí de preto, do mal, né? Dos quintos dos infernos vieram pra cima de mim, meu pai, acabou pra mim. Eu não tenho força pra lutar com eles, né? Mas no momento que eles estavam assim, vindo contra mim, quando eles estavam muito perto, assim, pra me querer, sei lá, matar, sei lá, fazer o quê. E eu falei, em nome de Jesus, vocês não me tocam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês não me tocam. Deu um bafafá lá que esses homens sumiram. Foi um sonho espiritual. Depois eu acordei, orei, repreendi. Encerro essa pregação dizendo isso. Nós vimos sobre o inimigo, conhecemos um pouquinho. Maior é Deus na nossa vida. Que tenhamos uma vida realmente na presença de Deus, com as armaduras que Deus tem para a nossa vida. E na autoridade do nome de Jesus, possamos repreender toda ação do inimigo contra a nossa vida.